Bem-vindos ao podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. No episódio de hoje, vamos estar recebendo Marina Garcia, ela que é psicóloga, especialista em aba. Andréia, ela que é mãe do Dante, do Heitor e também esteticista e agora biomédica. Isso. E vai estar falando um pouco da sua jornada de diagnóstico. Nós estaremos falando sobre desenvolvimento infantil, os desafios na psicologia e também como as famílias elas têm agido diante dos diagnósticos, diante da terapia, quais são as alegrias e os enfrentamentos que passamos durante essa jornada. Meninas, muito bem-vindas, obrigada pela presença, obrigada, Andréia. Obrigada a você, um prazer estar aqui. Obrigada, Marina. Muito obrigada, Pri, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e compartilhar esse momento com você. E para que esse episódio aconteça, para que o podcast aconteça, nós temos alguns parceiros. Queremos falar do Estúdio Realize, que é esse espaço onde a gente grava. Se você tem interesse de ter um episódio, se você tem interesse de ter um podcast, você pode estar entrando em contato no @Estúdio Realize. NF, ou então no telefone 2299-773-4493. Entre em contato com o estúdio e faça também o seu podcast. Também estamos recebendo aqui a Marina, que atua no Instituto Multidisciplinar, uma clínica de intervenção. Você pode estar entrando em contato no @instituto_multidisciplinar e conhecer o trabalho que elas fazem lá. Daqui a pouco a Marina vai estar falando um pouquinho mais sobre os profissionais que atendem lá. E também conhecer o trabalho da Andréia, ela que é esteticista, biomédica. Você pode estar conhecendo o trabalho dela no perfil Andréia Martins Estética. Muito bem, meninas, vamos começar então nossa conversa, que eu acho tão importante nos dias atuais, né? Vou começar falando com a Marina. Marina, você é especialista em aba, agora está terminando o mestrado. Conta um pouco da sua jornada, como foi no início, como foi se descobrir na profissão, né? Como foi foi uma vocação? Sim, desde muito nova, quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria fazer, né, o curso de psicologia, mas também não sabia em que área eu ia atuar. E nos primeiros anos, né, no primeiro ano de graduação, eu já consegui um estágio na APAE, e aí eu tive o meu primeiro contato com as crianças especiais, e assim foi um amor à primeira vista, assim, uma paixão mesmo, sabe? Um desejo de poder estudar, né? De poder entender, compreender, saber como que eu poderia fazer diferença na vida daquelas crianças. E isso foi em 2009, e de lá para cá, né? Eu venho estudando, me especializei em análise do comportamento aplicada e agora estou fazendo o mestrado. Iniciei essa jornada no ano de 2009, né? Então já tem um tempinho aí nessa área e eu gosto muito, e é uma área que a gente precisa estudar cada vez mais, né? Hoje em dia a tecnologia nessa área está muito desenvolvida, né? A ciência do comportamento, quando bem feita, né? A gente vê muitos resultados, excelentes resultados, e é isso que me move, assim, para continuar diante de tantos desafios, ver a evolução de cada criança. Muito legal. A gente saber, né, o nosso propósito, o porquê que a gente nasce e o que a gente pode contribuir com o mundo, né? Sim. Entendo que essa tenha sido a sua contribuição. E há pouco eu estava conversando com a Andréia que tem 2 filhos, né? Conta um pouquinho da sua história, Andréia. Então, eu sou a Andréia, eu sou esteticista há 20 anos, 19 anos. Eu iniciei a jornada na estética em 2006, me formei no SENAC. E aí, até então, eu trabalhava com estética, né, fazendo limpeza de pele, fazendo massagem. E aí, mudei para o Rio. Em 2012, mudei para o Rio. Atendia lá, né, depois que já estava casada. E quando tive os meus filhos, eu pensei, assim, além de eu gostar muito de estudar, mas a área da estética até então, ela estava muito restrita a procedimentos básicos, né? De limpeza Táticos, de pele. Né? E de cuidado. Eu sabia que eu queria cuidar. Eu gosto do meu trabalho. Eu acho que o meu diferencial e o meu propósito é cuidar de pessoas. Gosto de trazer bem-estar. E aí queria estudar mais a fundo, aprofundar conhecimento, né? E aí entrei na faculdade de biomedicina. Eu já tinha os 2 meninos. Um tinha 1 ano e o outro tinha 3. Até então, a gente não tinha o diagnóstico do Dante.
E aí mudamos de novo, voltei a morar aqui em Friburgo. Nesse meio tempo, a gente fechou o diagnóstico do Dante, e eu fazendo a graduação no Rio, com pandemia, com fechar diagnóstico, com problemas, né, de família, que eu perdi meu pai na semana que a gente fechou o diagnóstico do Dante, que foi uma fase muito difícil, mas consegui concluir a graduação. Aí, no final da graduação, emendei a pós, estou terminando a pós em biomedicina estética. Então, assim, conciliar tudo isso, né, de vida profissional, com a maternidade, com a vida social, né, não é fácil, mas estamos aí. Eu amo a minha vida. Não é fácil para ninguém, né? Cada um Não. vai ter a sua jornada, o seu caminho. E interessante quando você fala sobre... fechamos o diagnóstico. Fala pra gente quais foram os primeiros sinais, o que você conseguiu observar, qual o diagnóstico do Dante, que nós ainda não falamos. Então, o Dante, ele é autista, nível 1 de suporte, e ele tem TDAH. Ele, desde bebezinho, ele não dormia. O máximo que ele dormia, e que ele ainda dorme, é 40 minutos, se ele não estiver medicado. Eu passei a ter uma noite de sono um pouco melhor, deve ter 1 ano e meio, porque ele não dormia à noite, ele andava pela casa, ele também tinha terror noturno. Então, não foi fácil. Então, desde bebezinho, ele já não dormia. Era aquele bebê que não... Você botava no berço, ele acordava. Estava mesmo no colo, ele acordava. Chegava à noite, agora quando ele já se expressava, né? Que era o horário do silêncio, ele ficava, mãe, não gosto da noite. Mãe, não gosto da noite. Porque ele revivia, até ele explicar o que ele sentia, a mente acelerada, ele revivia tudo que ele viveu durante o dia, naquele momento que ele estava deitado em silêncio. Então, não foi fácil a gente... Apesar dele se comunicar, ele andou, ele demorou um pouquinho mais a ter passo firme, mas ele se comunicava bem, ele se comunica até demais. Ele só não tem muito filtro. Ele encontra você e, se ele gostar de você, é como se ele sempre fosse presente na vida dele. Coisa que as pessoas normalmente, né, tem o sem noção, né? Então, a gente fechou o diagnóstico dele com a ajuda. Na época, eu levei numa neuropediatra aqui em Friburgo, que a gente fez algumas consultas. Ela fechou o diagnóstico. E quando você fecha, você percebe que ele não tem um comportamento adequado. Ele tinha muito aquilo de ficar beliscando o cotovelo. Ele nunca viu a pessoa, ele agarrava o cotovelo da pessoa para beliscar. E talvez nervosinho, e tinha umas crises de choro, que hoje eu entendo que era desregulação, que até então é Dante, por que você está chorando? Por que você está chorando? Ele não falava por que ele estava chorando. E aí deixava a gente também, né? Mãe de primeiro filho, eu não entendia o que estava acontecendo. E aí a gente levou a uma neuropediatra aqui em Friburgo, que a gente fechou o diagnóstico. E logo depois veio a Marina na minha vida, que ela começou a fazer o acompanhamento dele. Isso foi em 2021. E até então, aí nós trocamos de neuro. Hoje o neuro que acompanha ele é o Dr. Giuseppe Pastura, lá no Rio. E aí, assim, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, a minha família, os meus filhos. Agradeço até a Marina na minha vida, porque ela é a profissional que cuida do meu filho, mas ela cuida da nossa família. Então, assim, eu não troco ela por ninguém nesse mundo, por tudo. Já tive fases muito difíceis na minha vida com meu filho, e ela me deu muito suporte. Então, porque a gente pensa no autismo, a criança tem um transtorno. Não, a família toda tem. Desculpa. A família toda tem um transtorno. Porque você lidar socialmente com o desregular da criança, entender as necessidades dela, abrir mão de todos os seus sonhos particulares, que toda mãe faz isso, é óbvio. Mas a vida continua. A gente entra num ritmo, até porque eu tenho um filho neurotípico, a criança vai andando sozinha, vai se desenvolvendo. Quando você tem um filho atípico, as coisas não funcionam igual. E a vida cobra de você certas situações ou posturas que você não está preparado para lidar com as diversidades, né? Então, encaixar as terapias, que são muitas horas por dia, né? E na semana, com o desenvolvimento dele na escola, às vezes sem apoio familiar, né? De rede de apoio, que às vezes não é fácil de ter.
e você manter um equilíbrio. Tem hora que o potinho fica cheio, né? Sim. Mas o que eu penso para os meus filhos é que eu quero que eles cresçam com independência, né? Dentro das limitações, dentro do que a gente pensa de uma criança atípica, de uma pessoa atípica. Quem que é normal? O que é considerado ser normal na vida? Né? E aí, quanto mais eu insiro o meu filho em atividade, em meio social, que as pessoas até então... Eu lembro que quando eu era criança, existia salas especiais para crianças especiais. Era tudo separado, né? Muito separado. E hoje, eu acho que Deus me deu essa missão também de fazer a minha parte, de que nós não somos melhores do que ninguém, né? Sim. Ou o outro não é melhor do que a gente. Cada um tem o seu processo. E eu insiro meu filho aonde tiver que inserir para ele ter autonomia, para ser um adulto autônomo. Quando você fala, Andréia, me faz pensar, você tinha 2 crianças de idades similares, né? Sim. Você acredita que essa aproximação de idades também foi despertando em você? Você fazia essa comparação ou não? Porque quando você descobriu o diagnóstico do Dante, o Heitor ainda era muito pequeno, não tinha nascido? Não, quando nós fechamos o diagnóstico, o Heitor estava com de 1 para 2 anos. E você percebia, tendo 2 filhos, você fazia essa comparação de desenvolvimento? Faz, mas ao mesmo tempo, você ter um olhar crítico, né, de avaliação, enquanto mãe, é difícil, porque você enxerga, às vezes você não quer enxergar, às vezes você enxerga e você divide com alguém e a pessoa acha que é você que está vendo coisa onde não tem, né? Porque o que eu falo do autismo, principalmente no nível 1, é que, como não é visível, ele não existe. Né? O meu filho passou por uma situação de bullying na escola esse ano, que foi muito difícil, porque o meu filho é intenso. Ele, quando gosta, ele gosta, quando ele não gosta, ele não gosta, e ele é bem objetivo. E aí, na cabecinha dele, ele pediu desculpa, tá ok, tá resolvido. Só que os seres humanos não são assim. Ele te desculpa e te apunhala. Então, ele está começando a amadurecer para essas coisas. Então, é muito difícil. A gente compara, olhando os meus 2 filhos, não, às vezes não dá nem para saber quem é o autista, graças ao trabalho da Marina também, que é um trabalho intenso de muito tempo que ela está com ele, ela e a equipe, que é o que eu falo, se o meu filho hoje consegue conversar, ele não tem tanta estereotipia, é porque o trabalho está sendo sério e muito voltado para ele ter autonomia. Então, você me perguntou se dava para perceber. Eu percebi algumas coisas, mas ao mesmo tempo você fica assim, mas cada um tem um jeitinho, né? Então, até ter o diagnóstico é delicado. Sim. É por isso que o autismo, ele não é mais chamado de autismo leve, né? Porque não é leve. Nunca foi leve. Então, agora ele é o nível 1. E esse nível 1, ele é muito mais difícil de ser diagnosticado, né? Porque todo mundo julga aquela criança. Não tem educação, não tem limite, não tem respeito. Mas, na verdade, está muito encoberto, né? O autismo nível 1 de suporte. Então, sim, tem essa dificuldade para identificar. Tem muitos adultos nível 1 de suporte que nunca receberam um diagnóstico. E, Marina, a gente falava também, antes de gravar, né? Sobre a necessidade de intervir logo nos primeiros sinais. Você acredita que as famílias ficam esperando muito assim, um diagnóstico para começar a agir? O que você orienta? Assim, no primeiro sinal, já busca uma terapia? Já busca um especialista? Qual a orientação? As fases, os anos iniciais é uma fase muito importante de desenvolvimento por causa da poda neural, né? Então, o cérebro da criança nos primeiros anos de vida, ele é igual uma massinha de modelar. Então, tudo que você ensina, ele vai aprender. Se a gente pega uma criança autista, nível 1, nível 2, até nível 3 de suporte, né, que não tenha nenhuma comorbidade associada e começa uma intervenção com intensidade de horas, a chance da gente reduzir o atraso dessa criança
criança é muito grande. Mas depois que passa, né, ali dos seus 6, 7 anos de idade, essa massinha fica dura. Sabe aquela massinha que a criança brinca, fica ali, resseca, fica dura, fica enrijecida? É o cérebro depois dessa idade. Já é muito mais difícil de se adquirir alguma habilidade, né? Então, assim, não é impossível, mas é mais difícil. Então, aquela mãe que tem, às vezes, uma resistência, uma dificuldade de procurar, que fica pensando, ai, não vai ser nada, depois passa, ela pode acabar trazendo um prejuízo para essa criança, né? Então, por mais que não tenha um diagnóstico ali, se ela leva para uma terapia de desenvolvimento infantil, ela só vai ter ganhos com isso, porque às vezes tira aquele atraso, é muito comum algumas crianças apresentarem atraso e não ter nenhum diagnóstico, né? Então, se ela leva para uma estimulação precoce, ela tira todo o atraso dessa criança e aí depois pode concluir que não tem nenhum diagnóstico, ótimo. Ou então, né, se tem algum, fechar os critérios para o diagnóstico do autismo, que é até importante a gente citar, né? Sim. Que é atraso de fala, de linguagem, né? Que é o isolamento social, essa dificuldade, não tem aquela reciprocidade. Na amamentação, a mãe já pode observar que a criança não tem contato visual, não tem aquele vínculo ali na hora que está amamentando, de olhar para a criança olha para a mãe, não tem aquela troca, aquelas brincadeirinhas mais simples, entendeu? De olhar, de sorrir, da criança entender. Então, essa parte social a gente já identifica nos primeiros meses de vida, né? E aí a falha e a linguagem e também o interesse restrito, o movimento repetitivo, né? Ficar com um tema específico. Muitas vezes a mãe pensa, a criança é muito inteligente, mas isso pode ser preocupante, né? De decorar todos os CEPs ou decorar todos os nomes de dinossauro, ou gostar muito de um assunto, gostar muito de um videozinho e ficar pedindo para repetir ele o tempo todo, né? Esse interesse restrito, esse movimento repetitivo, estereotipado, né? Ecolalia. Então, tudo isso já é um sinal. É importante procurar um neuropediatra, né? E o tratamento vai ser muito eficaz quando ele começa nos anos iniciais de vida. Certo. Quando você fala assim, já percebeu um sinal, já pode entrar com uma intervenção de desenvolvimento infantil. Porque também não precisa ter um diagnóstico para começar a fazer alguma terapia, né? Por exemplo, eu falo até por mim, né? Que também sou mãe de 3 crianças. Percebo que o meu filho mais novo, ele troca, né? O R pelo L, que é comum. É comum, mas se a gente pode ajudar, né? Fazendo uma terapia, vamos fazer. Uhum. Às vezes é isso, né? Observar. Tem alguma questão que você observou no seu filho que é diferente? Não precisa ter um preconceito, né? Porque você acha que tem muita resistência. Você teve na sua casa, na sua família, Andréia? Dentro da minha casa, não. Mas de familiares, sim. É do tipo, mas não é isso, não. Mas isso tem cura, né? Isso pode ser que não... Entende? Não, ou, tá enxergando onde não tem. Ou então, depois, quando você tem um diagnóstico, tadinho. Tem aquele probleminha. Entendi. Não é um probleminha. É só uma forma de ser, né? Diferente. Mas o que é diferente assusta. E por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente, alguma mãe que está assistindo, percebe alguns sinais na criança, mas às vezes não tem força de agir, né? Por conta dessas várias situações que ocorrem. Então, assim, procurar um centro logo especializado. Inclusive, Marina, fala um pouco mais no Instituto, quais são as terapias que vocês oferecem. Sim, o Instituto Multidisciplinar, ele está na cidade de Nova Friburgo desde o ano de 2020. E lá a gente oferece a terapia ABA, né, nas especializações de fonoaudiologia, psicomotricidade, musicoterapia, fisioterapia, psicopedagogia também. E psicologia TCC a gente oferece também, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Para criança e adulto, né? Sim, para criança e adulto. E eu gosto muito de falar que o instituto, ele não tem que ter cara de clínica, de consultório, entendeu? Porque ali é um ambiente de desenvolvimento, né? Desenvolvimento através do brincar, de maneira lúdica. A gente trabalha com terapia com intensidade de horas, né? De 20 horas, ou seja, a maioria das crianças passam ali o contraturno da escola,
né? E a cada 50 minutos elas vão mudando de atividade. A gente tem esse cuidado de colocar uma atividade mais estruturada, outra atividade de habilidade motora ampla, brincadeira infantil. A gente ensina as crianças a brincar, pular corda, correr, pular amarelinha, andar de bicicleta. Então, todo o desenvolvimento que a gente trabalha é através do brincar. E a gente pode explorar muito por meio do brincar, né? De diversas formas diferentes. E aí a gente vai mudando o ambiente, vai mudando a proposta. As crianças amam estar ali dentro. Ainda agora, antes de sair para vir para cá, encontrei uma mãe e ela falou assim, eu tô com um problema. Eu falei, pode falar. Meu filho não quer ir embora, quer ficar aqui. Reclama quando eu venho buscar. Mas você já veio me buscar? Eu falei, mas todo mundo gosta desse lugar. É muito bom estar ali, né? Muitas brincadeiras. Os terapeutas, assim, são muito dinâmicos, né? É tudo muito lúdico, muito leve. Então, assim, é um ambiente muito gostoso, que todo mundo quer ficar. Eu já tive a oportunidade de conhecer o espaço, né? Inclusive, ultimamente, agora, eu acompanhei uma atividade, uma terapia na cozinha, que eu achei muito interessante, que reforça o que a Andrea falou, né? Através da brincadeira, as crianças vão aprendendo a ter autonomia, né? Aí leva para a cozinha para fazer uma terapia culinária, é assim que falam? Sim, tem diversas formas de trabalhar na cozinha. Lá no Instituto a gente tem uma cozinha que é terapêutica mesmo, é só para isso, a gente não usa para outra finalidade. Então, desde aquele adolescente que vai preparar uma receita, né, que aí ele pode trabalhar uma série de coisas ali, quantidade, dá para trabalhar na área de psicopedagogia, dá para trabalhar sequência lógica, tem muitas coisas que pode ser feito com uma receita, até mesmo a parte social. Em algumas ocasiões a gente leva esse adolescente ao mercado, então ele tem que fazer a lista, ele tem que ter o rastreio visual, identificar aquele produto na prateleira, ele vai ter aquela socialização de fazer um pagamento, pegar um troco ou passar um cartão, e aí na clínica faz essa receita, depois serve as pessoas, isso é muito legal. E aí tem também uma outra maneira de trabalhar com a terapia alimentar, que é com a seletividade alimentar, né? Que a gente trabalha com as crianças que têm dificuldade com alguns alimentos, e aí a gente precisa fazer a inserção de novos alimentos, né? Inclusive o Dante às vezes faz pipoca lá, faz ovo. E aí a gente vai ensinando, né, eles a ter essa autonomia de fazer as coisas, se organizar com os pertences, abrir lancheira, abrir o potinho, coloca no micro-ondas, coloca o pratinho, jogo americano. Então tudo isso é muito importante, né, que são coisas que eles vão usar no dia a dia. Sim, que talvez seja uma insegurança, né, na fase adulta. Porque enquanto a gente está aqui podendo dar esse suporte para a criança, para o filho, a gente vai fazendo. Mas quando você falava, até muito emocionada, Andréia, sobre essa insegurança, né? Tipo assim, da autonomia, eu acredito que seja nesse lugar, né? Porque assim, eu acho que é o normal de qualquer mãe, depois que você gera o filho, que você cria enquanto é pequenininho, tá sob seu cuidado. E aí, o que eu penso para os meus filhos, né? Eu quero que eles sejam felizes. E eu não acho que dependência tem a ver com felicidade. Porque quem é dependente nem é feliz, porque depende de alguém, de alguma ajuda, de alguma forma ou de alguma pessoa. E para quem convive, também é um peso, né? De certa forma, é um peso. Então, quando eu penso na autonomia, que ele se interessou em aprender a fritar ovo, a gente fez primeiro em casa, e aí ele chegou na clínica, e aí resolveu levar ovo. Mãe, eu vou fritar ovo para todo mundo. Aprendeu. E agora ele já pega sozinho em casa e faz. É óbvio, ele vai fazer 9 anos, ele não fica sozinho. Sim. Mas... ele busca ajuda, ele se virar, né? Ele mesmo se vira, ele mesmo vai à cozinha e não passa perrengue. Ele não fica com fome, como a gente conhece um monte de adulto. Não tinha nada para comer. Não, ele tá dando o jeito dele, né? E aí, enquanto adulto, o que eu espero que o meu filho faça? Que ele se forme? É claro, mas que ele tenha independência, que a formação dele seja principalmente pessoal, para ele não ter que estar dependendo de ninguém, e nem de mim, né? Porque, né, quando a gente cuida, coloca muito debaixo da asa, a hora que a gente falta por qualquer motivo, né? Porque todo mundo tem um prazo de validade, como é que meu filho vai ser? Vai trocar de mãe? Vai casar com uma mulher que vai ser mãe dele para cuidar dele porque ele não sabe fazer uma comida, porque ele não sabe se virar?
para tomar conta dele. Então, eu penso, dentro das questões que a gente está abordando aqui, do transtorno, das né, seletividades e tudo, que sejam pessoas independentes. Sim. E eu acho que meu filho está muito bem assistido. O Dante é muito querido, ele é um dos meus primeiros pacientes daqui, de Nova Friburgo, e ele mesmo fala para todo mundo, ele faz questão de falar, eu sou o primeiro. Você sabia que eu sou o primeiro aqui no Instituto? Ele é muito engraçado. E assim, tendo os dois, né, tendo o Dante e o Heitor, eles têm uma diferença de 2 anos. Sim. A gente acaba tendo que conviver com o que é normal, né, da sociedade, mas quando você é mãe e está dentro da sua casa, né, que você tem um filho que precisa de suporte para ele ter essa autonomia, quando você tem um neurotípico que tem tudo pela frente, mas aí a questão dele é outra. Ele, meu irmão precisa de cuidado, eu também quero cuidado. Eu sou mais novo e eu não tenho cuidado. Não é que não tem, são cuidados diferentes. Então, você fortalecer a autoestima daquele também que não tem nenhum transtorno é outro desafio. Porque enquanto você está enxugando aqui, você tem que estar lavando ali também. O André, até reforçando um pouco o que a Marina disse aqui no início, você não acredita que também, talvez, esse outro também precisa de um suporte terapêutico, mas diferente? Mas ele faz acompanhamento. Ele também faz. Na verdade, foi o que eu falei. Todo mundo precisa, né? Porque acaba que é uma situação diferente, a gente precisa aprender sobre ela, né? Então, mas é o que eu falei. Quando tem uma pessoa com transtorno, a família inteira tem. Todo mundo lá em casa é autista. Por quê? Não que a gente tenha os transtornos, mas a gente convive, a gente vivencia o tempo inteiro. Então, todo mundo precisa de ajuda psicológica. Na verdade, todo mundo, a sociedade toda, né? Hoje em dia, então, é melhor deixar baixo. Sim. Mas entender as necessidades do outro, né? Como a gente estava falando, eu ainda estudava fora de Friburgo, eu tinha o meu consultório, mãe de 2, sem muita rede de apoio. Então, tem hora, né? E aí eu acompanho alguns perfis no Instagram de algumas mães maravilhosas. E aí sempre trazem como tema quem cuida de quem cuida. Né? E eu preciso estar bem. Você precisa desligar o modo avião. Desculpa. Quem é que cuida de quem cuida? Se você não tá... ano passado, eu tive uma crise na coluna que eu travei. Ano retrasado, já tinha uma hérnia de disco, que eu tinha indicação de cirurgia, mas eu não podia parar. Eu não podia parar porque os meus filhos precisavam de mim, eu estava estudando, eu tinha que trabalhar. Até que... Aí eu fiz uma infiltração, ano retrasado. Ano passado, travou. Fiquei 11 dias usando sonda até operar, internada. E aí, o que eu entendo disso tudo? O meu corpo estava pedindo ajuda, porque eu cuido de tanta coisa, eu administro tanta coisa, que não sobra tempo para mim. Né? É claro que existe a patologia, existem as questões que a gente precisa se cuidar, que é da alimentação, de redução de peso e tudo, mas o corpo da gente grita quando ele já não está suportando mais. Eu já não estava com o meu psicológico também equilibrado, em função de um monte de demanda, né? E de que a gente tem que estar bem. Você não pode chorar, né? Eu choro o tempo todo. Se eu tô alegre, se eu tô triste, eu choro. Isso, para mim, hoje, com 42 anos, não é um problema. Sim. Né? Eu não tenho que fingir que eu tô equilibrada ou que eu não fico emocionada para não passar a impressão de fraca, de emotiva. Não, essa sou eu. Né? E tá sendo muito bom para mim me enxergar agora dessa forma. Consegui me formar... agora organizando o meu trabalho, conseguindo encaminhar o Dante para cada dia ter mais autonomia. O Heitor também está uma criança linda, que também faz ajuda, também faz terapia, para ajudar a se entender, a se reconhecer como ser humano, e que ele também é importante, e que ele também é peça fundamental na nossa família. E a gente vai seguindo. E agora, cuidando de quem cuida. É linda a sua história, assim, inspiradora. Você é uma mulher inspiradora.
que apesar de todos os seus desafios, que todos nós temos desafios, você está persistindo em buscar a sua carreira profissional, em cuidar da sua saúde, em entender os seus filhos e a sua família na composição que ela é. E isso inspira, porque é isso mesmo, a gente não tem como paralisar diante dos problemas que vão aparecendo. A gente não imagina as coisas que estão por vir, né? E você fala, quando você fala, você se coloca lá numa posição de uma menina que estava idealizando algumas coisas ainda. E as coisas, às vezes, não saem como a gente idealiza. E a gente tem que cuidar disso também. Quando não sai, quando a gente idealiza, o que a gente faz? Você está de parabéns. Obrigada. Por estar conseguindo buscar... atender todas as esferas que você tem buscado, profissional, pessoal, e ainda mais você que trabalha com embelezamento, com o bem-estar da mulher, né? Então, é muito, muito legal, muito interessante entender esse seu olhar humano também para tudo isso, porque com certeza você recebe muitas mulheres, né? E todas elas têm queixas. Então. Todas. Somos todos mortais, né? Humanos. Eu falo que o meu propósito do meu trabalho, eu comecei com a estética. Se você perguntar assim, em que momento você decidiu fazer estética? Eu não sei. Eu não lembro por que eu escolhi. Mas foi a decisão mais certa da minha vida. Mais do que ter os meus filhos, porque é ali que eu me encontro. É no meu trabalho que eu me encontro. E quando a estética está crescendo muito, a gente escuta isso o tempo todo, né? Que a estética está crescendo, tal. Eu não busquei dinheiro. Eu busco cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas, eu estou cuidando de mim também. Porque a gente pensa tanto na questão estética, da mudança estética, mas para mim é bem-estar, né? Quando a gente compra um produto, a gente comprou, tem aquela satisfação imediata e passou. Quando a gente recebe uma massagem, é autocuidado, é carinho. É uma experiência, né? E que a gente não está mais acostumado com isso. Ninguém mais abraça ninguém mais beija ninguém. Então, é isso que eu falei. Eu acredito que essa sua jornada profissional também te traz esse olhar, sabe? De cuidar de si. Você sabe que em algum momento você precisa ter esse olhar, cuidar de si. E parabéns mesmo. A gente está quase terminando, sabia? E não só a Andréia é minha cliente, como eu também sou cliente dela. E posso dizer que a massagem dela é maravilhosa. Limpeza de pele, uma excelente profissional. Eu super indico. Já tá aí os contatos, no final vou voltar a falar tudo. Marina, a gente está quase terminando, né? Queria que você pudesse falar. Você está terminando o mestrado agora, né? Também está expandindo a clínica. Sim. Eu estou fazendo atualmente o mestrado no Instituto Par, em São Paulo. E aí fico nessa loucura, né? Me dividindo entre Nova Friburgo e São Paulo, em Perdizes. E aí, recentemente, nós inauguramos, né, uma filial do Instituto lá na cidade de Araçatuba, que é uma demanda muito alta, né? Um amigo meu, que é de uma operadora de saúde lá, fez o convite da gente iniciar ali também, porque realmente precisava, né, de profissionais capacitados nessa área. E aí nós iniciamos no último mês lá em Araçatuba, e nós temos também na cidade de Cachoeiras de Macacu, uma filial também. E isso alegra muito meu coração, sabe? Saber que nós estamos expandindo, crescendo, que o nosso trabalho, ele está alcançando mais pessoas. É muito gratificante, né? Saber que a gente faz diferença na vida do outro. E é o que eu falo, não tem dinheiro no mundo que pague o meu serviço, porque o que paga é ver essa evolução mesmo, né? É ver cada criança, assim, cada sorriso, nossa, isso me toca muito, muito mesmo, né? Cada família, a gente conseguir aliviar, né, muitas vezes esse peso, né, que elas trazem, e poder ensinar a viver tudo isso de uma maneira leve, não precisa ser tão pesado assim, né? A gente consegue abranger todas as áreas dessa criança, porque se a gente faz esse tratamento somente nos momentos que a criança está no instituto, esse trabalho ele vai ficar falho. Então, por isso que a gente precisa também ter um mediador na escola, né? Quando a criança não precisa dessa mediação escolar, a gente precisa ter essa troca com os professores, com a direção da escola, ver como que está a adaptação, como que está o convívio social. A gente precisa fazer também essa orientação parental, né? Ter esse cuidado com as famílias, cuidar de quem cuida, né? A gente até oferece ali também a terapia para os pais no instituto. Isso é muito importante, porque aí a gente consegue fazer um trabalho completo. Sim.
Eu sei que a gente está muito no final mesmo, assim, 5 minutinhos para terminar, mas tem um assunto que a gente não conseguiu entrar, que é essa questão da mediação, né? O autista na escola, como isso é um desafio, né? Brevemente você consegue falar, assim, você pensa o que seria o melhor dos mundos, assim, qual que seria o melhor ajuste? Nós estamos muito distante do melhor dos mundos, Pri, na escola. É uma necessidade, assim, urgente, né, Andréia? Porque capacitação dos professores, sim, capacitação da escola. dos profissionais, né? Essas crianças que precisam de mediação escolar, não basta ter ali um cuidador, não é isso que elas precisam. Precisa ter um profissional com um olhar analítico de desenvolver a autonomia dessa criança e não ficar cuidando dela como um cuidador, entendeu? Não é isso que a criança precisa. Né? Essa criança ela precisa ser estimulada a ter autonomia, a interagir, né? A conseguir ter essa habilidade social com os pares. E muitas vezes essa mediação entre as outras crianças também e elas, né? Que os profissionais da escola não receberam essa capacitação para isso, né? Então é um trabalho muito grande que nós temos pela frente. De capacitar esses mediadores, de capacitar esses professores, né? Inclusive, a minha tese de mestrado é nessa área de mediação escolar, porque é muito necessário. E aí eu pretendo fazer disso um curso depois, que tiver tudo pronto, e a gente oferecer para as escolas. Era isso que eu estava aqui coçando para perguntar. Posso falar? Pode falar. Então, entrando nesse assunto, eu acho que eu particularmente, eu sou muito feliz na escola que os meus filhos estudam. Eu sou muito abraçada, o meu filho é muito abraçado pelo colégio também. O que falta ali é conscientização do todo, dos pais. Porque nós estamos formando crianças. E as crianças, o meu filho que vai fazer 9, ele já está começando a ter a turminha, a ter certas maldades que a gente conhece na rua e que, teoricamente, não deveria acontecer. Então, o colégio, ele age. Eu acho que talvez o que falta hoje também é inserir mais os transtornos no meio da escola. Informação, né? Trazer os pais para participar. Mas não é nem só informação que a Marina pode reforçar. Às vezes, muitas vezes, tem treinamentos, né? No Instituto sempre tem palestra, tem evento. Em abril, nós fizemos um evento no Friburgo Shopping, né? Teve um evento. Então, tem um evento de conscientização, mas as pessoas não querem se informar. Então, mas o colégio é a porta para inserir. Sim. Porque quem não tem um transtorno dentro de casa, o problema é do vizinho, não é dele. Quando o colégio, como instituição, abraça a causa de incluir essas crianças no contexto geral, convida os outros pais, obriga a participar do diferente, né? Porque hoje ele não tem, amanhã ele pode ter. E a gente tem que pensar como sociedade, né? É respeito. É inclusão, é respeito, é empatia, é o olhar no todo, né? E assim, se já é difícil educar o adulto, imagina educar a criança. Então, precisa mesmo partir do adulto para a criança, não é o inverso da criança para o adulto, sabe? Então, não adianta só educar dentro de sala de aula, né? Tem que ter essa conscientização no todo. E por isso que é tão importante a gente falar sempre desse tema. Meninas, muito obrigada. Agradeço de coração a presença de vocês, foi a disponibilidade. Prazer, muito obrigada. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada a você que acompanha o podcast. Foi um episódio bem inspirador, de consciência mesmo, né? Para que a gente possa olhar para o outro, entender as realidades que ocorrem à nossa volta, porque aqui a gente gosta de conversar sobre história e a gente entende que em cada conversa é uma linha que tece nossas histórias. Agradeço mais uma vez o Instituto Realize, o Estúdio Realize. Agradeço Andréia Martins Estética. Pode procurar no Instagram, conversar um pouco mais com ela, não só sobre estética, mas também sobre essas questões familiares. Agradeço o Instituto Multidisciplinar pela presença. Acompanhe o trabalho do Instituto Multidisciplinar, fica vendo, porque está sempre tendo treinamento, palestra, eventos. E se você percebe algum sinal na sua criança, não deixe de procurar o Instituto para que você haja logo com a terapia. Agradeço o Estúdio Realize, agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Obrigada, meninas. Até breve. Até o próximo episódio.